cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, Cruz Maltinos e Cruz Maltinas que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva, vocês estão todos ligados no canal Vascaíno desde sempre. Eu peço a todos vocês que deixem aquele like, se inscreva, ative o sininho de notificações e também compartilhe o nosso conteúdo para mais pessoas que querem saber do dia a dia do nosso Vascão. Galera, vamos diretamente ao que interessa. Já peço a cada um de vocês, quando aparecer um anúnciozinho aí, deixa o anúncio correr, dá essa força para o amigo, tá bom, galera? A única coisa que eu peço para vocês, deixa o anúnciozinho correr aí 30 segundos, 1 minuto, sem pressa, vai tomar aquela água, vai no banheiro, aí depois sim, vocês entram no vídeo de hoje. Então, para a gente entrar ao que nos interessa, vamos começar falando então de Robert Rojas. Isso mesmo, gente, essa novela que envolve o zagueiro paraguai já virou uma situação aí já de Hollywood, na verdade, não é nem mais novela, já virou um roteiro de Hollywood. Por que isso, gente? Porque até a noite de ontem, Vasco e River Plate e o atleta estavam totalmente acertados, né? Tudo apalavrado, tudo certinho, faltando apenas ali os trâmites legais da questão financeira, do dinheiro cair no banco e as trocas de documentos para o atleta enfim ser anunciado pelo Vasco da Gama. No dia de hoje foi informado através da imprensa argentina, foi bastante veiculado isso hoje lá na Argentina. Inclusive a ESPN da Argentina noticiou isso também, vou até colocar para vocês daqui a pouco aí, mas fato é que é o seguinte, o imbróglio todo teria se dado pela situação de que Robert Rojas está com o contrato dele terminando agora no fim do ano e o River Plate quer renovar o contrato com ele e mediante essa renovação de contrato já faria o empréstimo do atleta para o Vasco da Gama. Aconteceu algum entrave entre Robert Rojas e a diretoria do River Plate, a gente não sabe bem ao certo o que está acontecendo ali nos bastidores, mas fato é que o zagueiro não quis renovar com o River Plate. O River Plate, por sua vez, como represária a essa atitude do atleta, não quer mais fazer o empréstimo do mesmo para o Vasco da Gama, então uma coisa acabou levando a outra. Segundo o que eu andei apurando no dia de hoje, parece que Robert Rojas não concordou com os moldes ao qual o River Plate queria fazer esse novo contrato. Algumas coisas ali que estariam nesse contrato não agradaram ao zagueiro, por isso ele não quis renovar. E aí, por sua vez, o River Plate também, para mostrar que também manda na parada, falou: já que você não quer renovar, a gente também não te empresta para jogar lá no Vasco da Gama, a qual o clube você quer ir jogar. Então ficou esse entrave, essa novela. Já vai ser aí o segundo clube que o jogador quer vir jogar no Vasco da Gama e o clube não libera o jogador. Primeiro foi o caso do Michael Santos, o centroavante do Tajeres. Aconteceu toda aquela novela nos últimos dias e agora essa situação envolvendo Robert Rojas e o River Plate. Então até o momento ele não vem para o Vasco. Eu vou colocar a sonora aí, a imagem, né, do programa lá da ESPN da Argentina, dos jornalistas hablando, né, sobre a situação de Robert Rojas. Tengo antes una información de último momento. Que me cuentan que por estas horas está caída la operación de Robert Rojas al equipo de Ramón Díaz, al Vasco da Gama, que estaba cerrada el día viernes. Para mi gusto sí. Por el peor para el chico que se quería ir, pero mejor para River. Yo creo que Rojas nunca forzó su salida. Él capaz notó que no tenía lugar. Bueno, su repre había declarado. Pero, pero cuestión después de se representante arrepintió. también. ¿Cuenta o no se cuenta el dijo. técnico con Robbie Rojas? Hoy está en Cardales ahora. Ahora está en Cardales. No creo que para el partido de hoy, pero yo creo que va a ser otra vez tenido en cuenta, sobre todo en esta variante que le da Rojas de jugar de 2 o de 4. Pero lo que era una certeza el viernes pasado y me Pero dicen... es sin rencores, ¿no? Digamos, el chico tiene el mismo lugar antes de poder irse a Vasco da Gama. Sí, a ver, él es suplente. Para el técnico no. Porque el técnico ya había aprobado la salida y se iba a ir. Ahora no sé por qué no se Por la da. forma de pago, finalmente Por la River forma de pago. y Vasco no Pero se el técnico pusieron de acuerdo en la ya había asumido que se Pero si desprendía. es el primer suplente. No sé, mira. ¿Cómo Los no? titulares son Pablo Díaz y González Pires. ¿Y después? Mamana. Contrataron a Funes Mori. En algún Recuperaron momento a va a venir Es un- David Martínez. Perdón, David Martínez. Sí, pero Rojas puede jugar de Mamana, 4. Mamana está mejor que. No, para mí no. que Robbie No, Rojas. no, para mí no. Esperá, si está bien físicamente sí, pero no, No, puede no. tener continuidad. Pero está mejor Rojas en el último Si no hubiesen tiempo. buscado por ahí el Vasco da Gama, Mamana. Bom, como vocês puderam ver, né? Então aí foi noticiado lá na ESPN. Vamos aguardar então as próximas horas, os próximos dias, para ver se realmente o desenrolar da história vai ser realmente esse ou se vai ter alguma mudança aí a favor do Vasco da Gama. Fato é que a janela se fecha no dia de amanhã,
né? E a gente agora já acabou todo o tempo. Já acabou todo o tempo, agora é rezar ou rezar. Vamos mudar de assunto agora, galera. Falando ainda de jogadores, um atacante que começou a ser bastante especulado no dia de hoje no Vasco da Gama é o nome de Felipe Caicedo. Isso mesmo, gente. Felipe Caicedo, centroavante, camisa 9 no caso. Ele que é equatoriano, já tem seus 34 anos de idade, tem 1,83 m, canhoto, né? Chuta com a perna esquerda e passou em 2017 pela Lazio da Itália, depois em 2021 pelo Genoa da Itália também. Em 2022 teve uma passagem rápida pela Internazionale e pela Inter de Milão, também da Itália. No final de 2022 retornou ao Genoa, também da Itália, e aí estava por último na Arábia Saudita, no Abha, um clube árabe. Né? O contrato dele terminou agora no dia 30 de junho, né, de 2023, então está mais ou menos aí há um mês sem clube, sem contrato. Esse seria o jogador que estaria sendo especulado aqui em São Januário, no Vasco da Gama, né? Felipe Caicedo, de 34 anos. Aí muita gente já fazendo piadinha com o nome dele, enfim, toda essa situação. Fato é que isso me dá medo, porque cada hora é um jogador diferente sendo especulado, faltando apenas aí um dia para encerrar a janela. Eu quero ver que vai chegar no final das contas. A 777 vai falar a velha e antiga frase, seu velho... bom e velho bordão, que é no rev money, no rev não tem dinheiro, né? E a gente vai ficar a ver navios como sempre. Mas ainda se falando de especulações aí do mercado da bola, que está muito agitado, né? Nessas últimas horas de janela de transferência, vamos falar agora de Pablo Vegetti. Pablo Vegetti é um centroavante argentino, também camisa 9, ele que também tem seus 34 anos, atua atualmente pela equipe do Belgrano. Ele que na Superliga da Argentina marcou 13 gols em 27 partidas, sendo ali o artilheiro juntamente com Michael Santos, o qual eu acabei de mencionar no início do vídeo. Então, o Vasco da Gama aí, para conseguir a contratação de Pablo Vegetti, eu até disse a vocês no vídeo de anteontem que o Vasco da Gama estava ali com o nome de Pablo Vegetti na mesa, o staff dele teria sinalizado que o atleta quer vir para o Vasco da Gama, e aí para o Vasco formalizar essa contratação antes que feche a janela, teria que botar a mão no bolso e desembolsar o valor de $1 milhão, algo em torno de 5 milhões a 5 milhões e meio de reais para o Belgrano, para ter o atleta já imediato nessa janela para reforçar o nosso ataque. Lembrando que ele, Pablo Vegetti, no início não era a primeira opção era o Michael Santos, acabou dando todo aquele imbróglio envolvendo o Tadjeres. O Vasco esfriou, o nome de Pablo Vegetti acabou esfriando em São Januário, não se falava muito dele. Aí nos últimos dias agora, como veio ganhando uma ascensão muito grande, o nome de Diego Costa, inclusive Paulo Brax vai à Espanha para negociar pessoalmente com o centroavante, e aí teria esfriado bastante o nome de Pablo Vegetti, mas o nome dele voltou a ganhar força uma vez que o Vasco encerrou as negociações com o Tadjeres e precisa urgentemente de um centroavante aí, de reforços para o ataque. Seria muito bom se viesse aí Pablo Vegetti e também Diego Costa, já com o que a gente tem no elenco. Aí eu acho que daria aí para ter mais opções de formações no ataque, né, para o nosso treinador Ramon Dias tentar encaixar a nossa equipe. Então vamos aguardar aí para o Vasco conseguir a contratação de Pablo Vegetti. $1 milhão para lá, jogador para cá, estaria resolvido. Parece fácil, né, gente? Ainda mais se tratando aí que o Vasco nessa janela já arrecadou mais de 100 milhões de reais, entrou dinheiro do Grupo Serengeti, mais a venda dos atletas, e aí toda hora se fala que não tem dinheiro. Hoje até mesmo o site Vasco Notícias falou que o Vasco deve encerrar a janela sem contratar mais ninguém. Já começou a patifaria. Quando começa assim, já começou a patifaria, porque a gente sabe que tem diversos grupos políticos do Vasco da Gama, seja a oposição, seja a situação. Os dois lados políticos do Vasco têm veículos hoje de notícia na internet, e cada um vai lançando aquilo que é do seu próprio interesse. Fato é que a Vasco Notícias hoje teve a cara de pau, a calhordice de lançar aí que o Vasco da Gama deve encerrar a janela sem mais nenhuma contratação, uma vez que vem tendo dificuldade no departamento financeiro. Isso é uma falta de vergonha na cara, né, de quem administra o clube, e pior ainda de quem dá essa notícia faltando aí um dia para se encerrar a janela. Em vez de dar notícia para ajudar algum atleta a chegar no Vasco, tá dando notícia para atrapalhar, né? Isso mostra bem o retrato de como vive o nosso clube no atual momento, né? Tem um racha dentro do próprio clube, e isso é uma vergonha, infelizmente. Agora voltando a falar aí das especulações, como eu estava falando para vocês, de Pablo Vegetti, outro nome aí
que voltou a ganhar força também nos bastidores aqui em São Januário, é o nome do zagueiro Facundo Garcês. Isso mesmo, eu falei dele há uns 15 dias atrás aqui no canal, foi bastante ventilado durante 1 ou 2 dias aqui no Vasco. Fato é que perdeu força, esfriou o nome dele, uma vez que o Vasco já estava ali acertado, apalavrado com Robert Rojas, o zagueiro paraguai que pertence ao River Plate, que eu até falei para vocês no início do vídeo. Fato é que como a negociação entre Vasco e Rojas teria esfriado, o nome de Facundo Garcês voltou a ganhar força, voltou a ser prioridade no Vasco da Gama, ele que joga pela equipe do Colón, também da Argentina, e seria o jogador aí para chegar e resolver o problema da defesa, e o Vasco está correndo aí contra o tempo, contra o relógio, né? Contra essa ampulheta que já está chegando ao fim, para tentar aí a contratação do zagueiro para reforçar o nosso sistema defensivo, uma vez que o nosso treinador Ramon Dias, uma das exigências às quais ele fez ao clube assim que ele chegou, foi além de um centroavante e de reforço para o ataque, de mais um jogador para a linha defensiva. Então vamos aguardar aí. Fato é que o Vasco já está negociando diretamente com o presidente do Colón, porque o Vasco não conseguiu ter contato com o empresário do jogador, porque o jogador se encontra de férias, então o empresário dele estaria aí offline, né? O Vasco não conseguiu acesso ao seu empresário, está negociando aí diretamente com o presidente do Colón, que é o José Nestor. Vamos esperar então o desfecho dessa situação, não vai demorar muito para a gente saber, porque a janela se fecha amanhã, então ou é amanhã ou é amanhã. Ainda se falando aí de janela, né, o Vasco tem até o dia 28 de agosto, a janela se fecha amanhã, certo, gente? Para o Vasco aí oficializar contratações de atletas que estavam em outros clubes, né? Aí a janela se encerra na data de amanhã. Porém, todavia, entretanto, para o Vasco fazer outras contratações depois que a janela se fecha, pode isso, Álvaro Silva? Pode sim, gente. Vai dar para o Vasco inscrever jogadores aí até dia 28 de agosto. Mas esses jogadores têm que ser jogadores que já estão livres no mercado, jogadores que estão sem clube, que é o caso do Diego Costa, que é o caso do Felipe Caicedo. São esses jogadores aos quais eu acabei de falar para vocês aí que estão sem clube. O caso do Lanzini também, né? Toda essa situação. Ontem eu falei para vocês que, segundo aí o Ayrton Campos no canal dele ali no YouTube mesmo, aqui na plataforma, né? Ele alegou ali taxativamente que o Vasco já teria acertado, né, com Ezequiel Boulaud, do Feyenoord da Holanda, para ser o nosso camisa 10. Não sei se é verdade, se é apenas especulação. Fato é que o Vasco tem que fazer isso urgentemente, porque a janela já está aí se fechando, galera. Então, para a gente estar aí quase que encerrando essa situação dos jogadores, vamos falar agora de Paulo Henrique, nosso lateral direito aí, né, cria da base do Vasco. Ele que estava emprestado ao Vitória da Bahia, estava emprestado juntamente à equipe do Vitória da Bahia, e o Vitória da Bahia manifestou no dia de hoje interesse em contratar o jogador em definitivo. Fato é que ele voltou para o Vasco da Gama, já voltou a ser, inclusive, aproveitado pelo nosso treinador. Ramon Dias já utilizou o Paulo Henrique na partida contra a equipe do Corinthians, ele entrou no segundo tempo, e a comissão técnica de Ramon Dias teria gostado bastante do jogador, e aí o Vasco já sinalizou agora há pouco à noite para a equipe do Vitória que não tem interesse de liberar o jogador, de vender o atleta, uma vez que a comissão técnica de Ramon Dias viu com bons olhos aí o uso do jogador para o restante da temporada. E ainda se tratando aí de jogador da nossa base, esse cria que ainda não subiu para o profissional, é o meia Raí, né? O garoto Raí, que foi agora recentemente campeão carioca, enfim, vem conseguindo várias conquistas através da nossa base, é um garoto bastante vitorioso. Lógico que a nossa base também é muito vitoriosa, diga-se de passagem, mas Raí vem se destacando bastante na temporada de 2023, algumas pessoas já até mesmo pedem ele no profissional do Vasco da Gama, que é a mesma situação que aconteceu com o garoto Ryan, né, o nosso atacante. Enfim, fato é que o Vasco da Gama hoje oficializou aí um contrato com o garoto até 2028, até agosto de 2028, fixando ali a multa rescisória do atleta em 40 milhões de euros. Isso mesmo, gente, 40 milhões de euros, algo aí com certeza mais de 200 milhões de reais para tirar o meia Raí do Vasco da Gama, o garoto do Sub-20 aí, que o Vasco já renovou o contrato com ele, então agora ficou mais tranquilo, né? A gente perde um pouco a preocupação de vir algum clube da Europa e levar o nosso jogador aí de preço aí a custo bem baixo, vamos dizer assim, a preço de banana. Então, pelo menos com essa cláusula agora, com esse contrato assinado, com essa multa fixada, o atleta tem mais segurança, o clube tem mais segurança, e se ocorrer uma futura venda, né, uma possível venda no futuro, no caso,
seria aí ótimo, tanto para o jogador, para o empresário do jogador, para a família e para o Vasco da Gama. Óbvio que a gente espera que o atleta chegue no profissional, seja aproveitado no nosso elenco profissional, mas que ele não seja queimado, como estão queimando vários jogadores da nossa base no nosso profissional. Tomara que ele suba para o nosso profissional aí de repente no ano que vem, num outro cenário, né, em uma outra situação, a qual ele possa entrar tranquilo para desempenhar seu bom futebol. E aí sim, depois de 1 ou 2, 3 temporadas, ser aí negociado para o futebol, para clubes, né, mundo afora, trazendo benefícios aí para todos que envolvem aí a carreira do garoto Raí. Então é isso que eu tinha para falar para vocês em relação de jogadores. Agora, se tratando aí dos próximos jogos do Vasco da Gama, o próprio clube hoje divulgou uma arte com os 4 próximos jogos aí, as 4 próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Como vocês podem ver na tela, como eu já coloquei para vocês. O Vasco vai enfrentar aí no dia 6 de agosto, agora no domingo, 4 horas da tarde, a equipe do Grêmio. E esse jogo é em São Januário. Depois o Vasco, no dia 14 de agosto, cai numa segunda-feira, às 9 da noite, enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. Depois, aí no dia 20 de agosto, cai no domingo, às 11 da manhã, o Vasco enfrenta o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, aqui em São Januário também. E aí o quarto jogo seria entre Palmeiras e Vasco, que ainda está a definir tanto a data quanto o horário e o local da partida. Então são essas 4 rodadas aí, as próximas rodadas, né? Vasco e Grêmio, Bragantino e Vasco, Vasco e Atlético Mineiro, Palmeiras e Vasco. Se tratando ainda aí de jogo, né? Vamos falar aí da próxima partida que vai ser realizada no próximo domingo, entre Vasco da Gama e o Grêmio. O Vasco vai jogar em São Januário. A diretoria do Vasco hoje, em nota, afirmou que independentemente da decisão do TJRJ, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o jogo será realizado em São Januário, seja com a presença de torcedores ou sem torcedores, enfim, de uma maneira ou outra o Vasco aí batendo o martelo, confirmando que a partida vai ser na Colina Histórica. E aí o Vasco da Gama, que já iniciou a sua preparação para a partida contra o Grêmio, vou até colocar na tela as imagens do nosso elenco treinando, e Ramon Dias aí, que tem essa grande tarefa de botar um time organizado em campo para buscar o resultado diante a equipe do Grêmio. Galera, e aí pra gente estar encerrando aí o nosso vídeo de hoje, né, a gente estava falando da janela, a janela vai se fechar amanhã, o Vasco que arrecadou aí mais de 100 milhões de reais nesse período, durante o período de janela, o dinheiro já entrou nos cofres do Vasco da Gama, boa parte desse dinheiro, entrou também aí quase 43 milhões do Grupo Serengeti, as cotas de televisão que passarão a ser comercializadas pelo grupo a partir de 2025. Fato é, entrou muito dinheiro e o Vasco só contratou o jogador que estava em fim de contrato, e todos os jogadores ao qual o Vasco precisou colocar o dinheiro na mesa, a negociação ficou parada, ficou travada e não aconteceu. E aí faltando agora 23 horas e 50 e poucos minutos para essa janela se encerrar. Então agora é corrida contra o tempo mesmo, agora é contagem regressiva de verdade, né? Vamos ver aí o que o Tartaruga Brax vai fazer, o que o Abelão Braga, né, vai arrumar aí de desculpa, ou que será que eles vão dizer pra gente aí, porque Paulo Brax estava todo dodói esses dias e falou que não ia se pronunciar, que só iria falar quando a janela se fechasse. Então a janela tá fechando, Paulo Brax, prepara o discurso, prepara o lombo, olha rapaz, não queria estar na sua pele não, porque você não trouxe reforço pro Vasco, você não trabalhou legal, não trouxe jogador aí para poder resolver o problema do Ramon Dias e nosso torcedor. Então, Paulo Brax, a sua batatinha tá assando e não é pouco não, já tá fedendo é queimado, viu? Tá fedendo é queimado, então trata de dar um jeito de trazer jogadores nessa última 24 horas aí, você e o Abel Braga, senão ó, é hashtag fora Brax e fora Abel Braga. Galera, pra gente estar encerrando o nosso vídeo, então, eu vou colocar para vocês agora aí uma convocação, né, de um vascaíno aí, bastante vascaíno mesmo, né, teve até envolvido aí algum tempo atrás, né, na questão política, que é o Cabo Daciolo, né, ele que é bastante vascaíno declarado, e ele que fez um vídeo aí na frente de São Januário, convocando todos os torcedores do Vasco da Gama para um clamor aí, né, para Papai do Céu abençoar o nosso clube, tirar tudo de ruim, né, tudo aquilo que não é legal, tudo aquilo que está atrapalhando, que está pesando, para toda essa urucubaca ir embora, né, sair de uma vez por todas, para o nosso clube começar a alçar voos maiores, né. Eu peço até a você, torcedor e torcedora do Vasco, independentemente de fé, crença, credo, religião, né, para você que é umbandista, católico, você que é evangélico, você que é espírita, você que não tem religião, independentemente da fé e da crença de cada um de vocês, eu peço a vocês aí, quem puder estar presente lá nesse clamor, né, em São Januário, em prol do Vasco da Gama, vai lá, né, pedir aí pro Rei dos Reis, quem sabe ele abençoe e a gente sai dessa situação.
Nação vascaína, pega essa mensagem aqui. Todas as vezes que o povo clamou ao Criador, houve vitória. Não tem nada a ver com religião. Pega só essa mensagem. A palavra vai falar, isso está em Mateus 18, a partir do verso 19, que se 2 pessoas na terra concordarem sobre qualquer assunto sobre o qual pedirem, o nosso Pai eterno que está nos céus, Ele faz acontecer. Tu crê nisso? Quero entrar em concordância contigo por vitórias. A partir de domingo que nós viemos ter vitória. Estou falando de um jogo muito difícil, falando de um jogo contra o Grêmio, que está em quarto, com um jogo a menos. Mas eu estou falando do rei das causas impossíveis. Estou falando daquele que muitas igrejas, que na verdade estão pregando a religiosidade, homens comercializando palavra, dizem que futebol, religião e política não combinam. Eu até concordo, mas eu quero falar o seguinte, que futebol, política, religião não combina, mas com Jesus combina. Jesus combina com tudo. Estou falando de vitória, eu quero te convocar aqui para sexta-feira estarmos aqui clamando ao Criador. Vamos clamar ao Criador aqui, todo mundo junto aqui. Vamos fazer um grande clamor. Você que não tem fé não precisa vir. Estamos falando de um ato de fé. Sem fé é impossível agradar o rei. Sexta-feira, 10 horas da noite. E aí? Vamos clamar? Vamos ver vitória? Quero fazer lá dentro, vou pedir. Mas se não permitirem, vamos fazer aqui fora mesmo. E vamos fazer algo também. Eu creio que nós vamos conseguir, domingo, que esses portões sejam abertos para toda a torcida possa contemplar esse jogo. Vamos lutar para que isso aconteça. Tamo juntos. Se tu tiver de concordância com o Cabo Daciolo, dá um glória aí ao Rei dos Reis. Toda a honra, toda a glória para Jesus. Paz, amo vocês. Então, enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, tamo junto e é nóis. Valeu, galera!